o apóstolo Paulo intitula o texto O amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Amém? E a pureza. Então nós vamos aprender aqui sobre 3 tópicos desse texto. Aleluia! A primeira situação que o texto nos discorre, que nós não podemos dever coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a Bíblia, ô glória, né? Cumpriu a lei, irmãos. E onde é que está escrita a lei, irmãos? Na Bíblia. Então cumpriu a Bíblia. Só que tem momentos que eu vejo tantas situações que a prática do amor, até é dito em amor, mas a prática mesmo está lá de trás daquela serra. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque veja bem o versículo 9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, aqui são citados apenas 5 mandamentos do Decálogo. Lá no livro de Êxodo 20, nós temos 10 mandamentos. E eu vou provar para os irmãos que são 11 mandamentos nos dias de hoje. Já já a gente chega no 11. E é tão nítido porque o nosso Senhor Jesus, ele diz assim: e um novo mandamento. Se você compra 10 pares de sapatos e adquire mais um, fica com quanto? Não é 11? Eu vou provar para os irmãos que, não eu, a palavra do Senhor, que são 11 mandamentos para a gente aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. E diz ainda no versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, mais uma vez, repetindo aqui, é o amor. De sorte que o cumprimento da Bíblia é o quê? O amor. Imagine os irmãos se Jesus Cristo não tivesse amor para conosco, nós nem estaríamos aqui, né? Foi tudo por amor, porque quando a pessoa vai pendurado num madeiro, irmãos, é amaldiçoado. E Jesus se fez maldição por amor a cada um de nós, irmãos, né? Deus, então, mais ainda, porque em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Que maravilha, né, irmãos? Demonstrando aqui esse amor. Irmãos, agora, esse amor de que fala aqui, irmãos, não é aquele lá de trás daquela serra, não. Nós precisamos conhecer o amor que está discorrido em 1 Coríntios 13. Fala que não adianta nada eu pegar e entregar o meu corpo para ser queimado se não tiver amor. Porque, irmãos, o que o Senhor Jesus vai pegar de nós é a nossa intenção. E não adianta a Deus, eu não consigo enganar. Porque Deus sabe quando você está fazendo uma coisa sem esperar nada em troca. Amém? Não adianta, você pode enganar quem quer que seja, mas Deus já pegou a sua intenção e colheu para ele. Jó 28, versículos 23 e 24, porque Deus olha da extremidade dos céus e vê tudo o que acontece sobre a face da terra. Eu não consigo enganar a Deus. Então, irmãos, que o nosso amor seja realmente na prática,
E é isso que o apóstolo está dizendo, que a Bíblia, você só consegue cumprir se realmente esse amor for sincero, for sem interesse, for sem esperar nada em troca, né? E precisa haver mais doação da minha parte nesse sentido. O 11, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, então, se está na fala só do amor, irmãos, saia da fala e venha para a prática. Pratique com ações e atitudes. As obras por si só não nos levará ao céu, mas a fé vai lhe mostrar que você tem fé através das obras. Amém? E precisa ter essa sinceridade, essa doação sincera, sem se eu olhar aqui, por exemplo, para a irmã Adriana, mas e já fiz com má intenção, não adianta, que Deus já pegou. Agora, se a minha intenção era pegar essa caneta e entregar para a irmã Adriana, mas no meio do caminho a caneta caiu aqui de alguma maneira, só que Deus já colheu a minha intenção foi entregar a caneta para a irmã Adriana, mas de uma maneira ou outra ela apareceu ali, e o pior, a irmã Adriana vai vir me julgar, porque, né, a caneta era aqui, não na mão dela, a caneta tinha que estar na minha mão. Só que, irmão, aí você vai entrar em atrito com o irmão Adriano por conta dessa caneta? Não, irmão, Deus já colheu a sua intenção, né? Até você, irmão, até você provar que focinho de porco não é tomada, você já brigou com a irmã Adriana, né? Dependendo da situação que ela passou, que está na urgência dessa caneta, eu estou dando só um exemplo aqui. E quantas coisas o inimigo usa, irmãos, para ver nós em atrito um com o outro, né? Então, irmãos, sejamos vigilantes, como está dizendo o título aqui, né? A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, irmãos, Não está escrito andemos com falsidade, não. Toma cuidado, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, quer dizer, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, olha só, está vendo? Nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhamos cuidados da carne em sua concupiscência. Agora eu quero frisar um pouquinho do versículo 9, que diz para a gente assim, com efeito, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não darás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás, e se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, vamos dar uma olhadinha no texto que fala em Lucas 18, por favor, rapidinho ali, naquele cidadão rico, preste bem a situação do texto, o jovem rico, Lucas 18, 18, esse era rico, mas muito rico, e olha o que acontece aqui, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer... Lucas 18, 18, o jovem rico, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. Ele interrompeu Jesus e disse assim, disse-lhe, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha meninice. Os irmãos observaram que tem os mesmos mandamentos, acrescido de apenas mais um, né? Honrar teu pai e a tua mãe. E aí, quando ele disse isso, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda lhe falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres,
e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém, irmãos? Esse rico, ele conhecia todos os 10 mandamentos. Porém, o primeiro e maior mandamento é qual, irmãos? O primeiro é qual? Amar quem? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é que olha para a sua mão assim e fala: eu estou com raiva dessa mão, coloca em cima daí, corta logo e joga fora? Ninguém faz isso, né? Se olhou para a mão está feia, vai aonde? Seu ortopedista: essa minha mão eu quero que deixá-la mais bonita, o que eu tenho que fazer? Não é isso? E você faz tanta coisa para essa mão ficar do seu agrado, né? Então, irmão, ninguém se odeia, todo mundo se ama. Só que o Senhor está falando amar ao próximo como você se ama, né? Então, e se eu quero que os outros façam o melhor para mim, eu tenho que fazer o melhor para os outros também. Amém, irmãos? Então, esse rico aqui, faltava o que no coração dele? Amor. Porque ele tinha que vender tudo o que tinha e doar para quem? Para os pobres, né? Mas por que Jesus falou isso? Falta-lhe apenas uma coisa, porque Jesus sabia que o coração dele estava na incerteza das riquezas, né? Então, olha o perigo que tem nisso aqui. Conhecia todos os mandamentos, mas não tinha o verdadeiro amor no seu coração. Que quando falou para ele vender, entregar aos pobres, ele pensou, fez igual aquela mulher que virou estátua de sal, né? Eu vou deixar meus armários, vou deixar o meu fogão, vou deixar... Virou estátua de sal, né? A ordem do anjo foi: corre e não olhe para trás, né? E ela foi olhar porque ficou para trás, né? E acabou virando estátua de sal. Então, a mesma coisa esse daqui. Quando ele viu que tinha muitas propriedades, a tristeza entrou no seu coração, né? Só que Jesus deixou claro aqui para ele, e Jesus pegou e falou bem assim: falta-lhe uma coisa, vende tudo o que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Está vendo, irmãos? Nós precisamos juntar o nosso tesouro, é onde? No céu, onde a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam, né? Mas aqui na terra, tudo isso acontece, né? Mas, irmãos, vamos discorrer mais um pouquinho aqui agora, que graças a Deus o horário está avançando ali. Agora nós vamos discorrer um pouquinho sobre o versículo 14. Irmãos, e esse texto do jovem rico não está apenas em Lucas, não. Marcos também fala, o mesmo teor, e Mateus também fala. Mas eu quero destacar aqui esse 14. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia. Irmãos, não vai dar para estar explicando todos aqui por conta do horário, mas eu quero citar aqui pelo menos 6 do revestimento nas Escrituras Sagradas. Quando diz revestir, irmãos, aqui fala revestido do Senhor Jesus Cristo, que maravilha, né? Revestir-se do Senhor Jesus Cristo é exatamente isso, é você vestir o uniforme de Cristo sobre sua vestimenta normal. Revestir-se de Cristo é reconhecer que a sua vestimenta não está sendo suficiente para cobrir e proteger o seu corpo.
O revestimento de Jesus Cristo é uma espécie de sobretudo para proteger o nosso corpo do frio do pecado, do frio da tentação, do frio do medo, do frio da morte e do frio do maligno. Amém, irmãos? O que é o revestir do nosso Senhor Jesus Cristo? Revestir-se do Senhor Jesus Cristo é revestir-se do poder de Cristo contra todo o mal, é revestir-se da própria armadura de Deus, que está em Efésios 6, no versículo 11. Mas vejamos alguns revestimentos nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus. O primeiro revestimento que está citando aqui está em Juízes 6,34, e a Bíblia afirma que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Gideão foi literalmente vestido do Espírito Santo. Oh, maravilha, né? A força poderosa do Espírito Santo se tornou o uniforme de Gideão. Amém, irmãos? Está vendo? Se tornou o quê? O uniforme. Oh, maravilha, né? Glória a Deus. Segundo exemplo para a gente aqui, está no livro de Salmos 18:32. Davi também foi revestido da força do Senhor e escreveu dizendo: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Oh, maravilha, está vendo, irmãos? Então, quem é que nos cobre de força? Deus, amém? Deus é o que nos cinge de força, oh glória. Terceiro exemplo para nós aqui está em Isaías 52, no primeiro versículo. O profeta Isaías escreve dizendo: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Amém, irmãos? Mas a ordem aqui foi o quê? Veste-te da tua fortaleza, veste-te das tuas vestes formosas, e manda despertar aqui também. Amém, irmãos? Olha aí o que é revestir, né? Quarto exemplo para a gente aqui está em Isaías também, só que o capítulo 61, versículo 10, o profeta fala do revestimento da nossa salvação, dizendo: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Glória a Jesus, que maravilha, né? Revestiu de vestes de salvação, oh glória, né? Que maravilha. O quinto exemplo está em Lucas 24:49. Jesus promete aos seus discípulos o revestimento do poder do Espírito Santo, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Olha o que quer dizer aí, revestir, né? É cobrir-se novamente, né, irmãos? E em Romanos 13:12, dois versículos além desse 14, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém, irmãos? E Efésios 6:11 pega e fala: reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir toda a astuta cilada do diabo. Está vendo, irmãos? Então mandou nós revestirmos de quê?
de toda a armadura de Deus. Irmãos, quando fala armadura de Deus, é um conjunto de armas que existe ali para nos vestir, né? Desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é esse revestimento do próprio Senhor Jesus Cristo, como diz aqui, citou aqui para a gente, glória a Deus, revestir-nos para... O revestimento de Jesus é uma espécie de sobretudo para proteger o nosso corpo. Primeira coisa, do frio do pecado. Segunda coisa, do frio da tentação. Terceira coisa, o frio do medo. Quarto, frio da morte. Quinto, frio do maligno. E revestir do Senhor Jesus Cristo é revestir-se do poder de Cristo contra todo o mal. Amém, irmãos? E aí entra a armadura de Deus, citando para nós, glória a Jesus, as 10 armas que nós temos aqui no livro de Efésios, no versículo 6, glória a Deus. Dá tempo citar aqui as 10 armas que compõem a armadura. Glória a Jesus. Diz assim no versículo 12, só para os irmãos saberem, né, que nossa luta não é só contra o diabo, não, tem potestades, principados. Olha o 12, porque não temos que lutar contra pessoas de carne e sangue, mas sim contra os principados, 1, contra as potestades, 2, contra os príncipes das trevas, 3, deste século, contra as hostes espirituais da maldade, 4, nos lugares celestiais, não é nos lugares terrenais, não. Se fala celestiais, onde é que estão, irmãos, esses espíritos aí nos ares, né? E aí aposta-se do primeiro que der brecha, do primeiro que der espaço para vir nos atormentar, né? E falou em cima, astutas ciladas do diabo. Então aqui está citando 5. Mas nós temos 10 componentes poderosos aqui que compõem essa armadura. O 13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. 14, estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Está vendo? Nosso lombo com quê? Verdade. Primeira palavra, não é com mentira não, irmãos, amém? Com verdade. E vestida a couraça da justiça. Ser justo, irmãos, tá vendo? Couraça, né? Cingindo os lombos da verdade. 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Terceira palavra, evangelho, amém, irmãos? Quarta palavra, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu vou vencer o maligno com o quê? 2 letrinhas só, fé. Agora, fé em quem? Fé em quê? Porque muitos têm fé em vaca, muitos têm fé em Buda, muitos têm fé em estátuas. Amém? Mas a nossa fé está calcada no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, quarta palavra, fé. Quinta palavra, tomai também o capacete da salvação. Ô, glória! Quinta palavra aí, salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sexta palavra, a Bíblia. Onde é que está escrita a palavra de Deus? Na Bíblia. E falou que ela é o quê? E a espada. Oh, glória, que ferramenta bonita, né? É por isso que nós falamos, pega a minha espada aí, ó. Amém? É por isso que nós usamos essa palavra endereçada à Bíblia. Glória a Deus. Sétima palavra
no versículo 18, orando em todo o tempo com toda oração. Amém? Sétima palavra, orar. Oh, glória. E súplica. Oitava palavra, suplicar no Espírito e vigiando. Nona palavra, vigiar. Nisso com toda perseverança. Décima palavra, perseverar. E súplica, que já falou em súplica, por todos os santos que somos nós. Amém, irmãos? Então você tem essas 10 armas aqui, compondo a armadura de Deus, que é você se revestir do próprio Senhor Jesus Cristo, para que não tenhamos a carne às nossas vontades. Amém? Porque quando fala concupiscências, é sinônimo de vontade. E nós precisamos estar vigilantes, estar atento, mas o cumprimento da Bíblia é o que, irmãos? O amor. Então, nós precisamos, mas é o amor na prática, e não o amor da boca para fora. Amém, irmãos?